Fala, Escolhidos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 36 de Digimon Adventure 2020, esse episódio que me surpreendeu bastante. Isso porque o Tai, com todo o seu protagonismo, no momento de fazer o gol, passou a bola para o Easy, para que o Easy salvasse o dia ganhando o jogo de uma vez por todas. Finalmente nós chegamos ao final dessa crise que estávamos passando sobre a queda da estação espacial. Então, meus amigos, até que enfim o Easy se juntou aos demais escolhidos e a gente pode tocar o barco para frente. Mas antes da gente se aprofundar e falar mais sobre esse episódio, se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Martelo de Guerra e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu estou assistindo e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve porque isso é muito importante e me motiva a continuar produzindo conteúdos aqui para o canal. Lembrando que a gente tem aquela velha tradição de que sempre que vai falar sobre Digimon, a gente toma uma bebidinha, um suco, um chá, um achocolatado, para lembrar daquela infância, para dar aquele gostinho de infância de quando a gente sentava na frente da televisão para assistir Digimon. Então corre lá na cozinha, pega a sua bebida, porque eu já estou com a minha aqui, e agora sim, nós podemos falar sobre o episódio 36 de Digimon Adventure 2020. O episódio já começa com o Easy vagando no espaço, perdido, sem direção, sem rumo, e aí eu fiquei me perguntando, o que é que está acontecendo? Esse episódio já começou diferente dos demais episódios. Até então nós não tivemos uma introdução como essa. Nós tivemos apenas uma alteração, no qual a gente vê ali o diário de Digimon que passou para o final do episódio e só. Mas aqui nós já tivemos alguns acontecimentos do episódio rolando antes mesmo do início oficial do episódio. Então eu sabia que aqui haveria algo. Infelizmente, as influências dos Digimons malignos fizeram a estação espacial cair. O grande problema aqui, meus amigos, é que não sabemos em que local de Tóquio aquela espaçonave, aquela estação espacial vai cair. Então fica difícil prever ou calcular a dimensão dos estragos, a dimensão das perdas, o que é muito preocupante. A gente vê essa preocupação rolando no episódio inteiro, porque tanto em Tóquio quanto os Digi-escolhidos estão extremamente preocupados porque não sabem onde vai cair e não sabem então como fazer, o que vão fazer para poder impedir que essa catástrofe aconteça. E finalmente o Easy se juntou aos demais Digi-escolhidos, já estava mais que da hora, né? Mas bom, quando eles se juntam ali, logo a primeira coisa que eles avistam é um pilar gigantesco de energia. E nos pés, na base desse pilar, nós temos alguns fósseis, 2 fósseis gigantescos. E aí a gente fica pensando, cara, quando um Digimon morre, ele vira dados e volta a ser o quê? Uma Digitama. Só que esses Digimons eram tão gigantescos, tão enormes, que quando morreram, em vez de virarem dados e voltarem a ser uma Digitama, eles permaneceram como carcaça. Os seus dados, a sua história, os seus atributos, tudo aquilo que ele passou continua ali, só que na forma de carcaça. Então vai levar muito, mas muito tempo para Digimons tão colossais caminharem novamente pelo Digimundo. Muito legal isso, e a gente vê até que eles perguntam, se aqueles Digimons, se aqueles fósseis são derivados ainda daquela guerra na qual eles estão tentando evitar uma segunda guerra daquela, da guerra entre luz e trevas. E aí até o Mon explica que nem tudo no Digimundo gira em torno de luz e trevas. Muitas vezes algumas batalhas acontecem por mero ego, por mera disputa de território ou simplesmente para ver quem é o cara mais forte ali da parada. E provavelmente essa disputa foi ocasionada por algum motivo bastante fútil, como por exemplo a disputa de território. Imagina 2 monstros gigantescos lutando por território. Basicamente, eram 2 kaijus se destruindo e lutando para ver quem é o mais forte, assim como nós teremos em breve Kong vs Godzilla. E eu estou muito ansioso por esse filme, mas bom, voltando para Digimon. O Easy explica então que o pilar de energia foi causado pelo confronto daqueles 2 Digimons. E aquele pilar de energia causa uma fissura no céu, levando eles assim para a Network, fazendo com que ao chegar no topo daquela fissura, ao chegar no final daquele pilar de luz, eles entram na Network e podem interagir, podem interferir nas coisas que acontecem no nosso mundo. Basicamente, meus amigos, é assim que os Digimons malignos estão fazendo para interferir no nosso mundo. Eles estão utilizando atalhos como esses
para chegar à Network e atingir o nosso mundo. Nós já vimos isso acontecendo no começo do anime, nós já vimos isso acontecendo como, por exemplo, pela Calamaramon, já vimos isso acontecendo com outros Digimons. Então até aí, nada de novo, não é mesmo? A não ser a questão do pilar de energia e dos dois Digimons que causaram aí esse atrito, gerando então esse pilar de energia. Uma coisa que eu achei bem interessante e que a gente vinha reclamando há bastante tempo é que o Easy estava todo momento e toda vez que ele aparecia era para falar sobre essa estação espacial. Mas uma coisa que a gente não se atentou é que enquanto o Easy estava lá, estava longe, ele não estava simplesmente coletando dados do nosso mundo. Ele estava estudando a geografia desse lugar, fazendo assim com que ele encontrasse ali uma forma de salvar Tóquio, uma forma de desviar a rota da estação. E o que é que ele queria fazer? O que é que ele propôs? Fazer assim como foi feito com o Omegamon no início do anime. Utilizar o poder do Digimon para desviar a trajetória daquela espaçonave que estava caindo na Terra. Bom, é um pouco complicado de se fazer isso, né? Porque ali a gente vê, até o próprio Tai disse, né, que não se recorda exatamente como fez e o que fez para desviar aquele míssil. Cara, a gente vê que não é uma tarefa muito fácil, principalmente para uma criança, né? Principalmente para os Digimons ali de imediato. Isso porque, para completar todo esse problema, o Easy ainda informa que restam apenas 20 minutos para o impacto. Mano, 20 minutos para uma estação espacial gigantesca tocar o solo passa muito, mas muito rápido. E a destruição é algo sem precedentes. Bom, sem perder tempo, o Agumon já digivolui para Greymon e o Tai já fala, né, velho, a gente não pode perder tempo, a gente tem que seguir e tentar impedir. Então vamos voar e vamos tentar chegar até o topo para a gente fazer aí o que tem que ser feito, né? Já que a gente tem que dar um tiro para desviar ali aquela estação, então vai ser o tiro. Agumon, que digivolui para Greymon, agora digivolui para Metal Greymon e ambos sobem. Todos os Digimons digivoluem para subir e tentar chegar lá para salvar. Bom, a gente até aqui a gente não sabe exatamente quem vai dar o tiro. Na verdade, a gente já sabia que seria o Tai, porque, bom, ele é o protagonista dessa temporada, então a gente já esperava que fosse o Tai que fosse dar esse tiro. Mas, bom, a gente ainda não sabe porque todos eles sobem junto, então vamos seguir assim como o anime espera que a gente esteja pensando, né? No meio da subida, eles são surpreendidos por raios e segundos depois, um grupo de Blade Quagamons, que são Digimons adaptados para viver nesse ambiente, os cercam e partem para cima deles. Os Blade Quagamons são uma espécie de insetos que são atraídos pela luz, só que essa luz é uma luz de energia pura, fazendo assim com que esses Digimons se adaptassem a esse tipo de ambiente e ganhassem habilidades, ganhassem estruturas únicas para viver nesse tipo de ambiente. Logo após um pequeno confronto ali, no qual os Digiscolhidos conseguem passar por esses Digimons com uma certa facilidade, eles não são nem frente a nenhum daqueles Digimons que estão ali, o líder, o chefe desse grupo aparece. E aí eu pensei, ok, quem vai derrotar esse bichão? O Digimon que apareceu, o chefe, o líder ali que apareceu, é um Digimon chamado de Metal Life Quagamon, que é um Digimon em estágio perfeito. E como eu disse a vocês, é um bicho que eu esperava que fosse dar muito trabalho. Isso porque ele atira uma espécie de plasma teleguiado e atinge os Escolhidos totalmente desprevenidos, porque eles acham que desviam do poder, mas o poder volta e os acerta em cheio. Bom, esse bicho até que causa um pouquinho de dor de cabeça e eu fiquei pensando comigo, beleza, como é que a gente vai se livrar desse cara a essa altura, a gente voando, faltando apenas 15 minutos para que a estação caísse em Odaiba. Ah, meus amigos, Digimon e suas correrias. E eu aqui do outro lado, desesperado, pensando, mano, o que é que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer? Como é que eles vão fazer para se livrar desse problema gigantesco? Eu até cheguei a pensar que o Matt iria aparecer para salvá-los. Mas aí ao mesmo tempo eu pensei, tá, como é que o Matt vai voar? Não vai dar certo. E aí eu pensei, talvez o Joey também não ia dar certo. Então a Mimi, eu pensei, não, a Mimi vai chegar e vai salvar com a Rosemon, vão conseguir impedir ali, ou a Lilimon também serve, e vão impedir esse Digimon de atacar os outros Digiscolhidos. Mas nada disso aconteceu. A galerinha que estava ali conseguiu resolver essa parada sozinhos. E aí, no meio desse confronto, o que é que acontece? Como o Metal Life Quagamon atinge os Digiscolhidos de todos os ângulos, isso porque o seu laser
é teleguiado, ele acaba jogando o Metal Greymon contra aquela parede de energia, aquele pilar de energia, afetando assim tanto o Metal Greymon quanto o Digivice do Tai. A gente vê que o Digivice do Tai entra em uma espécie de curto com aquela energia. É uma carga de energia muito poderosa para um Digivice que não estava preparado para receber esse tipo de energia. Entenda, o Digivice ele possui um mecanismo próprio e utiliza a energia do Digi escolhido para passar para o Digimon. Agora imagina o Digivice que está recebendo a energia do Digi escolhido e ainda entra em contato com um pilar de energia que é similar àquela energia que o Digi escolhido está utilizando para mandar energia para o seu Digimon. Basicamente é isso que acontece, porque o Digivice meio que absorve aquela energia, fazendo com que o Metal Greymon se adapte àquele ambiente, surgindo então o Blitz Greymon. Eu já tinha falado sobre o Blitz Greymon no vídeo anterior, então vocês já estão por dentro de quem ele é, mas mesmo assim, cara, que chegada triunfal, aquela cortina de energia assim vermelha passando pela tela, ele saindo de dentro daquela energia com toda aquela sua arma, toda aquela sua armadura. Eu fiquei empolgado. Eu vou ser sincero com vocês, eu pensei que eu fosse levar numa boa, entender? Tipo, não, tranquilo, eu já esperava que esse Digimon fosse aparecer, mas na verdade eu fiquei muito surpreso e fiquei muito contente com a chegada dele e espero que ele seja utilizado mais vezes. E aqui entra um ponto importantíssimo, porque se o Blitz Greymon surgiu, isso quer dizer que existe a possibilidade do Omegamon Alter S aparecer. E olha, esse Omegamon é bem estiloso. Como eu disse para vocês, nesse momento o anime me surpreendeu bastante. Isso porque eu pensei que o Blitz Greymon fosse dar o tiro, fosse ser o atirador que nós precisávamos. E não foi. O Tai entendeu que ele estava mais forte, podia criar escudos e repelir os ataques daqueles Digimons que estavam ali. Então ele manda o Easy atacar, dar o tiro, subir até o pilar para dar o tiro. E o Easy fica em uma crise existencial, o que explica aquele começo tão icônico, tão diferente. Por quê? Porque o Easy, ele sempre prefere trabalhar sozinho, ele sempre prefere estar sozinho. Ele mesmo fala isso. E nesse momento a gente vê que essa barreira, essa cortina que ele botou na sua vida, esse muro que ele construiu para se isolar das outras pessoas, vai ao chão, porque ele entende que ele tem amigos, porque ele entende que ele tem o Kabuterimon, que ele tem o Tentomon para ajudá-lo, tem o Tai como seu amigo, tem todos aqueles Digi escolhidos que são agora seus amigos. Então o Easy deixa de ser uma pessoa antissocial e passa a ser uma pessoa sociável, passa a ser uma pessoa que se importa com os demais. E eu gostei muito porque isso mostra o amadurecimento do personagem. A gente vem reclamando tanto que não tinha um aprofundamento nos personagens, e aqui a gente teve um aprofundamento muito importante para o Easy, muito importante para o seu crescimento como personagem, como Digi escolhido e como pessoa. Cara, é Digimon nos mostrando o caminho. O Easy então sobe com o Kabuterimon e no momento que o Kabuterimon vai dar o disparo para impedir, para destruir todo aquele comando que estava repleto de vírus, né, fazendo com que a estação caísse em Odaiba, né, ele acaba fazendo com que o Atlur Kabuterimon fique muito poderoso, envolto por uma energia. E se a gente for olhar, a silhueta que estava em volta dele é a silhueta do Hércules Kabuterimon, a forma final do Tentomon. E eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei muito contente com isso. Assim como aconteceu com o Greymon, com o Mugendramon, aqui aconteceu com o Tentomon, né? Só que o Atlur Kabuterimon para Hércules Kabuterimon, que é a sua linha evolutiva correta, entre aspas, digamos assim, né? E eu fiquei muito contente porque isso é um sinal de que logo nós teremos mais evoluções bem interessantes aqui. Neste ponto, após eles conseguirem impedir que a estação espacial caísse na cidade e caísse no mar, quando ele caiu no mar, nós vimos os Digi escolhidos comemorando aquela felicidade toda e o episódio se encerra. E nós já vimos que o próximo episódio vai ter o Leomon, ou pelo menos vamos falar sobre o Leomon, né? Isso significa que o Leomon está vivo, então podemos dizer que isso é um recorde para o Leomon, um recorde de episódios no qual ele aparecerá e um recorde do tempo de vida do Leomon. Esse reboot veio para mudar muitas coisas, veio para experimentar muitas coisas e eu gosto dessa situação. Lógico, o protagonismo exagerado do Tai incomoda bastante, mas hoje ele fez um bem muito grande, porque se ele não tivesse feito isso, talvez o Koshiro tivesse um grande problema na vida adulta.
E o Tai conseguiu solucionar isso, confiando, dando a oportunidade do Koshiro brilhar. O Easy brilhou e se tornou alguém melhor. Gostei demais do que eu vi, gostei muito desse episódio, inclusive eu achei esse episódio muito bonito. Eu achei ele corrido, passa muito rápido? Sim, eu acho que passou muito rápido. Ou será que eu que estava tão imergido no episódio que não notei o tempo passando? Bom, isso aí só o tempo dirá. Mas meus amigos, eu gostaria que vocês dissessem aqui o que vocês acharam desse episódio. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês mudariam alguma coisa e o que vocês estão achando desse reboot. Por favor, a opinião de vocês é importante demais pra mim. Eu gosto muito quando vocês comentam. Velho, já sabe, né? Abraça seu Digimon, bota o seu Digivice no bolso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.